Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atravessadamente. Esse é o nosso momento de muitas provocações e reflexões. Para mim, é uma alegria recebê-los aqui na audiência, então fiquem super à vontade, vocês são sempre super participativos e o meu convite é: bora refletir juntos. Hoje, uma convidada super especial, onde a gente atravessa a mente para falar de pessoas no centro, como a gente sempre fala. Queremos saber sempre muito sobre as pessoas e os seus aprendizados. Vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de inovação, vamos falar de novos desafios e jornadas profissionais, vamos falar de esporte, de competição e de como acontece tudo isso junto e misturado numa pessoa incrível, que é a nossa convidada, que é a Maria Tereza Publio Dias. Muito bem-vinda, Maria Tereza. Obrigada, Helena. Obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que está aqui assistindo a gente. Tô ansiosa aí por essa hora para a gente trocar um pouquinho. Eu falo muito, então fique à vontade para me cortar. Beleza, beleza, muito bom. Gente, a TT tá aqui conosco, e aí se acostumem, né? Porque eu vou falar TT, porque conheci como TT, é difícil desvincular. TT está aqui conosco hoje para falar desse universo onde a gente fala de esportes tech. E aí, você já conhecia essa expressão que a gente fala muito no nosso meio de startup e de inovação? Você sabia que tem startups voltadas ao esporte? A gente vai desvendar esse mundo hoje. Mas bora começar com o que importa, né? Pessoas no centro. TT, conta um pouquinho da tua jornada profissional aqui para a turma conhecer um pouquinho mais de você. Conto. Eu Bora. sou paulistana, mas nós íamos morar em Curitiba já quando eu era super pequenininha, então considero que eu sou um pouquinho de cada. Formada em publicidade aqui pela Universidade Positivo, sendo que eu nunca trabalhei na área, mas tem um pouquinho da publicidade que me acompanha ao longo desse mundo. Mas eu comecei a minha jornada no esporte em 2010. Antes disso, eu tive vários outros empregos, que eu acho que não vem ao caso agora, mas em 2010 foi quando eu fui morar nos Estados Unidos para fazer um mestrado na área de esportes. Fui atleta a vida inteira, pelo estado do Paraná, representei o Paraná por muitos anos no judô. Competi, tentei ser atleta de alto rendimento, não deu certo, até que um dia eu cruzei com a Edi Nancy, não sei se vocês lembram da Edi Sim? Nancy, participei de uma competição que eu cruzei com ela, obviamente eu apanhei muito, e aí vi que eu não estava muito nesse caminho do alto rendimento, mas sempre muito apaixonada por esportes. Quando eu já estava formada e buscando o meu caminho, né, a gente ali com os nossos 20 e poucos anos, querendo entender o que eu ia fazer da minha vida, eu resolvi que eu queria trabalhar com esporte. Mas eu não tinha ideia de como. Eu gostava de assistir esporte, praticar esporte. Trabalhar com esporte é uma coisa completamente diferente, né? E resolvi estudar, fui para os Estados Unidos fazer meu mestrado em administração do esporte. Eu sou formada pela uma universidade do estado de Nova York. E lá tive meu primeiro trabalho na área esportiva com ninguém menos do que Marta, a jogadora de futebol. A Marta morava em Buffalo, que é uma cidadezinha no meio do nada, no norte do estado no norte de Nova York, e tinha um time de futebol feminino na época, e ela estava contratada para jogar lá, e coincidentemente o time estava procurando alguém que falasse português. Aí, opa, falo português, falo inglês. Sincronicidades da vida, né, TT? Exatamente. E aí foi a minha primeira experiência. Eu trabalhei um ano naquele time. Eles me queriam como tradutora. Eu falei que eu não estava estudando para ser tradutora, que eu poderia também traduzir, mas que eu queria começar a ter experiência no esporte, assim. Então foi muito legal. De lá eu saí, trabalhei num time de futebol americano. Então as minhas primeiras experiências no esporte já foram muito legais, porque, pô, você trabalhar num time de futebol americano aos 24 anos de idade é muito, assim, difícil, né? E acabo voltando para o Brasil, e aí eu começo realmente a minha jornada aqui no Brasil, onde eu trabalhei com Fórmula 1, com Stock Car, fui para o Chile, trabalhei com rugby, trabalhei no Corinthians, 2 anos no Corinthians, que isso foi, acho que dá um podcast só para falar sobre isso, foi uma aula trabalhar lá por 2 anos, e foi quando eu resolvo a pensar no empreendedorismo. Eu fiz parte de uma organização estudantil na faculdade que já despertou um pouquinho esse olhar empreendedor. E lá por 2017, mais ou menos, eu estava meio perdida na vida, acho que todo mundo passa por isso. Eu estava com 31 anos, morando em São Paulo, completamente esgotada daquela vida de São Paulo. E resolvo voltar para Curitiba. Todo mundo achou que eu fui maluca, né? Porque eu falei assim: como que você quer empreender em Curitiba? Eu falei, cara, eu via o Vale do Pinhão começando, a Curitiba se destacando, cidade empreendedora, inovação, a prefeitura investindo, etc. E eu queria paz. Porque eu precisava de paz para pensar o que eu queria fazer na vida. São Paulo é maravilhoso, mas não te dá muita paz naquele momento. Exato. E vim para cá e comecei com a ideia da Sou Brasil Esportes, que na época não tinha nome, não tinha CNPJ, não tinha nada. Eu tinha uma dor que eu vivi como atleta, eu tinha uma experiência que eu vivi trabalhando no esporte, e eu
entendi que eu podia trazer mais e tentar mudar um pouco a realidade do esporte hoje no Brasil, principalmente de atletas. E foi quando eu comecei lá em 2018 a ideia da Soul, e aí ela caminhou, porque ela tá caminhando hoje, a minha jornada também foi caminhando junto. Então, num resumo bem resumido, a minha experiência profissional, ela passa por aí. Tá, mas tem, gente, não bastando tudo isso que a TT já fez e que continua fazendo enquanto empreende, ela também assume novos desafios. Ah, sim. Conta um pouquinho desse novo É desafio aí. verdade. 3 anos atrás, mais ou menos, vai fazer 3 anos daqui a pouco, o advisor hoje da Sou Brasil Esportes, também presidente de um hub de inovação que tem. Existe um hub de inovação de Sports Tech em São Paulo. Vocês sabiam disso, gente? Chama Arena Hub, para quem quer conhecer mais, super indico. É um lugar onde reúne não só startups de esportes, mas se você oferece serviço para o esporte. Eu Sensacional. acho que isso que é muito legal do ecossistema, porque as startups de esporte hoje no Brasil ainda são muito cruas. Ainda são muito incipientes, são poucas aquelas que estão desenvolvidas. Mas existe muita gente que pode prestar serviço para a área do esporte no Brasil. Então, o Arena Hub ele serve muito para conectar todos esses players. Então, e a gente acabou ficando muito próximo deles, eles viraram nosso advisor. E na época, né, como empreender não é sempre uma alegria, É sempre muita emoção. sempre muita emoção e emoção financeira também. Eu estava precisando arrumar um trabalho para conseguir, obviamente, me manter financeiramente e também investir na minha própria empresa. Ou seja, se eu estou tranquila, né, e não estou estressada com conta para pagar, isso facilita a vida. E acabou esse meu advisor na época me apresentou o André, que é um português, meio brasileiro, porque ele vive praticamente no Brasil direto, que era founder de uma startup chamada Hoopers, que inclusive é a camisetinha que eu estou usando, moletom. A Hoopers é uma startup portuguesa e na época estava vindo para o Brasil, já atuava em Portugal há uns 2 ou 3 anos, eles nasceram na pandemia, e estava vindo para o Brasil, eles estavam precisando de alguém para operar, abrir portas, operação, alguém que tiver. E ele precisava muito de alguém com espírito empreendedor, né? Porque quando você vem para um país que você não tem ninguém, eu tinha que fazer o que eu faço na Soul hoje, desde Exato. abrir uma conta no banco a negociar com uma marca Uhum. um projeto de, sei lá, 100 mil reais, o que seja. Então, casou muito essas oportunidades, porque essas minhas características como empreendedora, esse meu jeito que gosto de falar, de me relacionar e tudo mais, acabou que casou muito com o que o André procurava na época. Então, eu já vou fazer quase 3 anos que eu tô com eles. Fiquei muito no início sozinha aqui no Brasil e tal. Hoje a equipe está crescendo, a Que equipe bom. em Portugal está crescendo. A Hoopers está passando por uma fase muito bacana agora e, inclusive, o meu papel também tem mudado bastante agora na empresa com esse lugar de relacionamento, né? A gente tem que fazer negócios e para Uhum. fazer negócios no Brasil e acho que no mundo inteiro a gente sabe que você precisa saber se relacionar, você precisa encontrar as pessoas certas, você tem que estar nos lugares certos. E eu tive essa recente conversa com o André, eu falei, cara, eu sou muito boa nisso. Então vamos explorar esse, a gente tem que saber o que a gente é bom, o que a gente é Com ruim, certeza. né? Eu sei muito bem no que eu não sou boa, não vou dizer nem que é ruim, vai, porque eu não sou ruim. A gente não é bom, mas aquilo que você são os seus pontos fortes. E o relacionamento é um ponto forte para mim. Então, agora eu tenho assumido mais esse papel aqui na Hoopers, com essa pegada, com uma equipe nova, com um produto novo. A gente está num momento muito legal para crescer mesmo e esse desafio aí que eu tenho pela frente da Hoopers ganhar esse lugar no mercado desportivo hoje no Brasil. É uma startup de esportes, né? Esqueci de falar esse detalhe pequeno. Não seria diferente, né? Não esperaríamos algo diferente, Não, né? eu não consigo me pensar trabalhando em outra coisa, assim, o esporte realmente é uma coisa que me mexe, né, como ser humano, como pessoa, então eu não consigo me ver trabalhando em qualquer outra coisa, assim. Muito incrível. Gente, olha só, quando eu conheci a Maria Tereza em 2018, Faz tempo. né? No início lá, né, quando ela voltou para Curitiba, e ela trouxe, né, essa perspectiva diferente de esporte, e para mim, gente, foi um mind blowing, porque eu também estava entrando num ecossistema de inovação, também estava aprendendo como tudo funcionava e tudo mais. E aí, gente, eu vou contar uma coisa assim, porque é um potencial incrível, né, assim, essa característica da Maria Tereza de conseguir mobilizar as coisas. Eu lembro que em pouquíssimo tempo a gente foi lá e fez um meetup e tinha, sei lá, umas 20 startups de esporte. Gente, eu nem sabia que tinha tudo isso. Para mim foi assim incrível o aprendizado, né? E tantas perspectivas diferentes de trabalhar com tecnologia e esporte. Sim.
E eu achei isso, assim, deveras, assim, muito impressionante. E aí, depois disso, claro, né, a gente começa a ter os olhos abertos para isso, a gente aprende, e aí começa a observar e entender os movimentos e os crescimentos e tudo mais. Então, isso é muito, muito incrível. Mas, assim, no meio dessa miscelânea toda, né, temos uma pessoa incrível aqui conosco. E aí, agora a gente começa as perguntas. Turma, bora lá, porque a TT já deu um spoiler muito legal. Bora trazer as reflexões e provocações, vocês sabem, né? A gente não tem as respostas. Nós só temos provocações e reflexões. Então, bora refletir com a gente sobre tudo isso? Então, bora lá. Primeiro aqui que eu quero compartilhar contigo, TT, conta pra gente. Qual foi o momento ou experiência pessoal que te fez enxergar o esporte como esse potencial transformador? E aí, como é que você usa essa ferramenta pensando muito em impacto, que eu sei que é um olhar que você tem bem forte. Eu sou uma pessoa muito. A minha mãe fala que eu sou muito dura em algumas coisas. E eu vivi o esporte como atleta por muitos anos. Eu entrei no judô, no falecido colégio Nossa Senhora de Lourdes, que hoje é o Bom Jesus, Tá, com 5 anos de idade. E me apaixonei. E com 9 anos eu estava participando da minha primeira competição. tá. E eu fui atleta competitiva, ou seja, né, não era só de eu gostava de competir, eu queria aquilo para minha vida até os meus 21 anos. Então foi praticamente a minha formação toda como pessoa dentro do tatame e graças a Deus no esporte como um judô que além de ser esporte que eu já acho que é a melhor coisa que qualquer criança e adolescente tem que ter, é um esporte formador de seres humanos. Você aprende Exato. sobre respeito, você aprende sobre cair, levantar, você aprende sobre tudo que você pode imaginar. Resiliência, Resiliência, disciplina, disciplina. Minha mãe fala trabalho em que equipe. o judô ele é um esporte individual, mas se você não tem a sua equipe em volta, você não Exato, chega em lugar nenhum. Então eu falo que é um exatamente. esporte individual só dentro do tatame, né? Exato. Porque fora dele você tem todo Tem um mundo. mundo. Se não tem alguém caindo pra mim o dia inteiro, a noite inteira, não vou pra lugar nenhum, né? E a minha mãe fala, ela fala, cara, a sua mudança na época, assim, criança, meus 8, 9 anos de idade, foi assim, destoante, assim. Então, eu fiquei nesse mundo de competição por muito tempo. E eu tive muita... A minha rede era muito a galera do judô. Do Paraná todo. De Londrina, de Cascavel, de Maringá, de Cornélio Procópio. A gente se via em todas as competições. E eu via a dureza da vida dessas pessoas. A dificuldade, né? E isso eu tô falando... A idade entrega, mas lá nos anos 90... onde o judô não era a potência que o judô é hoje, né? O judô hoje é o esporte que mais trouxe medalhas olímpicas para o Brasil na história. Uau. E não é o esporte que mais recebe investimento. Na época, hoje está muito melhor. Hoje o judô recebe muita coisa. A CBJ tem um trabalho incrível que eles fazem. Mas na época ali, nos anos 90, era o que sobrava. Então, muito precário. Os atletas não tinham a estrutura que eles precisavam para se desenvolver como um atleta de alto rendimento. E aí você começa, é impossível o ser humano não olhar a grama do vizinho, e você olha o futebol, ganhando o dinheiro que ganhava. E aí você olhava outras modalidades. E a gente falava, cara, por que que um esporte como o judô, que na época já era o esporte com mais resultados olímpicos, não recebe esse retorno financeiro? Por que que os atletas têm que ficar com um papelão no sinal, vendendo rifa, que até hoje você vê, para Campeonato Brasileiro de Uhum. Jiu-Jitsu, para, né, karatê, o que quer que seja, pedindo dinheiro. Não fazia assim. Isso para mim não entrava, essa lógica na minha cabeça. E aí eu fui trabalhar com esporte. E aí eu vi uma realidade completamente diferente. Primeiro que a primeira coisa foi, eu fui para os Estados Unidos, que é incomparável. Pois é, e aí como é que vamos entrar um pouquinho fazer um recorte aqui, né, justamente dessa experiência do esporte nos Estados Unidos, né, que também traz não só a questão do esporte, mas também leva muito como entretenimento, então acho que Exato. movimenta muito mais, né? Exatamente. Então, assim, foi um choque de realidade. Porque eu vivi vendo o sofrimento do atleta, aí resolvo trabalhar com o esporte, daí eu escolhi para os Estados Unidos, porque eu falei, cara, eu tenho que ir para o melhor lugar, que melhor, Com certeza. né? E fui para os Estados Unidos. E chego lá e tenho uma experiência e eu falo assim, meu Deus, tipo, o que que a gente tá fazendo de errado? Uhum. Né? E o meu primeiro trabalho, ainda bem que não foi no Buffalo Bills, que é o time da NFL, porque eu acho que seria um impacto muito maior. Eu fui para um time de futebol feminino, Tá. que na época, isso foi 2011, né? Na época, ainda era considerado investimento muito fraco nos Estados Unidos. As ligas não tinham tanta estrutura para as meninas, aí, incomparável com o que era no Brasil. Hoje já Tá. estão em outro nível. E eu olhava aquilo e eu falava assim, gente, como pode? E aí eu fui começando a entender. Então, por exemplo, você tinha a Marta.
na época, a melhor jogadora do mundo 5 vezes. Uhum. Recebendo um salário que eu falava assim, não, gente, pera, tá errado isso aí. Como? Como? Tá faltando um 0 aqui, Não, moço. tá faltando muitos zeros. Tá faltando, tá Não faltando. era um 0 ou 2, eram muitos zeros. Aí eu fui, aí eu, curiosa como sou, comecei a fuçar e descobrir e começar a entender a realidade. Então, além da Marta, tinha uma outra brasileira lá, a Maurine, que não era a Marta, obviamente, mas era jogadora de seleção no Brasil, né? Não era uma jogadora iniciante, com um salário 5 vezes menor do que o da Marta. Caramba. Aí você começa a ver jogadoras americanas com um salário baixo. E aí você começa a ver que a realidade era muito cruel, né? Uhum. E aí eu vou para um Buffalo Bills da vida, que é outra. Uma outra coisa, né? Uma outra coisa. Gente, que aí é uma outra perspectiva também, dentro do próprio Estados Unidos, né? Completamente diferente. Aí eu olho o esporte como entretenimento. Uhum. Porque ali no futebol feminino, a gente tentava fazer isso, né? Porque levar a gente pro estádio para ver futebol feminino num domingo, às 11 da manhã, que é sempre a briga que a gente tem até hoje no futebol Uhum. brasileiro. Quem vai domingo, 10h30 da manhã, dentro de um estádio ver um jogo de futebol? Ninguém vai, Uhum. né? E aí eu vou para um Buffalo Bills e eu tenho uma realidade completamente diferente. Só que a minha cabeça é como eu adapto isso. Porque eram coisas que não eram impossíveis de serem realizadas. Coisas, obviamente, que custavam dinheiro, que precisavam de certo esforço. Tinha outras coisas que você precisava de força de vontade. E aí, quando eu volto, e eu passei por um trabalho antes da Fórmula 1 e tal, mas aí eu entro no Corinthians, eu entro muito com essa pegada. Do tipo assim, cara, dá pra fazer muita coisa. Eu vivi isso, eu experienciei isso, né? E aí começa o banho de água fria da realidade do futebol brasileiro. Não pode, não pode, não pode, política, isso, aquilo, o diretor não deixa, a Federação Paulista não deixa, a Globo não deixa, a Band não, ninguém deixa, né? Uhum. Então você começa a entender um pouco das dificuldades. E cada não que eu levava era em vez de me deixar triste, frustrada, deprimida, eu falava, cara, como que eu, Maria Tereza, faço diferente? Uhum. Não necessariamente no futebol, ou ativação, entretenimento, porque eu não era muito o que eu queria fazer pra minha vida. Mas eu consegui entender, eu falei assim, cara, se eu tô levando não no Corinthians, Uhum. imagina outras pessoas em outros lugares. Óbvio, a gente fez muita coisa legal, eu fiz umas coisas incríveis no Corinthians na época. Mas essas coisas que me foram um pouco acendendo essa minha vontade de empreender de verdade, assim, sabe? Cara, talvez eu possa encontrar caminhos que podem impactar a vida. E aí, obviamente, sempre voltado para atletas. A minha jornada toda que eu passei no esporte, seja no rugby, seja na Fórmula 1, etc., eu sempre fui muito próxima aos atletas. Porque vem de mim querer saber qual é a realidade de vocês, o que vocês fazem, o que vocês deixam de fazer, quais são as dificuldades, quais são as facilidades, como que você conseguiu isso. Então, na hora que eu vou empreender, eu falo, cara, a minha raiz, a minha essência é ser atleta. E o Brasil é um país de 200, eu não quero errar aqui, porque saiu o último IBGE, mas sei lá, uns 220 milhões de pessoas. Uhum. Teve um estudo do IBGE de 2015 que diz que 65 milhões de pessoas de 15 anos ou mais praticam esporte. E aí, desse você vai fazendo funil, você chega mais ou menos em 12, 13 milhões de pessoas que competem, que estão em clubes, em federações. Cara, é muita gente. E quem que se beneficia na ponta da pirâmide? 300 pessoas, que são o time Brasil. Que são os atletas que chegam. E chegam meio capengando, mas chegam. Sim. Né? Como que eu trabalho essas outras 11 milhões, 700 mil, 777 pessoas? Então, o trabalho que eu começo a pensar em fazer na Soul e que você fala, da onde vem essa questão do impacto, de querer... Eu não vou resolver o problema dessas 12 milhões de pessoas. É humanamente impossível. Não há escala no mundo. Não vem investidor dizer Trabalhamos que tem que ser com muita escalável. escala, mas né? Não existe, né? Tanto que eu falo, gente, quanto mais gente estiver trabalhando nessa área, melhor. Com certeza. Mas eu falo, o que eu posso fazer que gera um impacto na vida desses atletas de alguma forma que vai mudar essa realidade? Porque a realidade, ela é dura. Eu tenho atleta olímpico que não tem patrocínio para ir para campeonato brasileiro. E não dá pro cara ficar tirando do bolso o tempo inteiro. Não tem como. Não tem como, né? Você não paga a conta da luz, né? Essa é uma história que eu sempre conto, cara. Quando eu comecei a trabalhar com esporte, eu fazia reunião e tal, e eu saía batendo na porta de todo mundo. Porque, cara, dica, eu bato na porta. Bate na porta, manda um oi no LinkedIn, e as pessoas vão te responder. Vamos fazer uma parceria? Aí eu falava, vamos, você paga minha conta de luz, eu pago sua conta de água. Porque como que eu vou pagar a conta se a gente ficar só na parceria? Exatamente. Não tem como. Exato. E essa é uma cultura muito forte do esporte hoje no Brasil, assim, sabe? Eu tenho muitos amigos empreendedores de esportes tech que saíram. Estão trabalhando com levaram seus negócios para a Europa, para os Estados Unidos. Porque é muito difícil realmente você
mudar a cultura do esporte hoje no Brasil, assim, sabe? É um desafio diário, assim, que dá vontade de desistir, mas a gente No fim segue. das contas, muitos acham que só eles geram valor, né? Exato. Então eu entro com uma geração de valor e, ok, você É. paga a sua conta de luz, não sei como, É né? um desafio, assim. E eu acho que essa jornada, esses aprendizados todos, eles foram muito importantes para o papel que a gente tenta e faz, né, na Soul até hoje, com o trabalho que a gente vem fazendo na Hoopers, por mais que a Hoopers tenha uma pegada de tecnologia muito maior do que a gente, às vezes eu fico falando assim, talvez a gente saia do startup tanto assim, mas a gente ainda é. Uhum. Mas a Hoopers também faz um trabalho fora de comunidade, né? A gente faz reforma de quadra, de espaços esportivos, a gente leva isso para a comunidade. Porque é isso, sem aquelas pessoas ali que estão batalhando, Uhum. que é o cara que joga basquete na rua, numa quadra zoada, às vezes ele vai sofrer e pode até jogar numa Uhum. NBB da vida, né? Num campeonato brasileiro, uma coisa assim. Mas precisa ser tão sofrido, precisa ser tão difícil. Não, assim, dá para organizar. É o que eu sempre falo, basta querer, mas daí não adianta eu querer sozinha, né? Aí a gente fica nessa luta, assim, mas é isso, assim, acho que o esporte move muita coisa. Move muita coisa, move muita gente, muda a vida das pessoas. Então, isso é o que me move em qualquer lugar que eu tô, seja na Soul, seja na Hooper, seja eu como pessoa. É o que me faz realmente querer continuar trabalhando nessa área, assim, sabe? Muito legal. Gente, coloquei o óculos aqui, para quem me acompanha sabe, né? Botei o óculos, é hora da interação. E vocês incrivelmente estão respondendo. Turma, vamos lá. Tem algum atleta aqui conosco, hein? Bora contar a trajetória aqui, falar das suas reflexões também. Vamos contar isso? Então vamos começar aqui. TT, Camila de Curitiba, bem-vinda, viu, Camila? Maria Tereza, quando você olha para sua trajetória, qual foi aquele momento em que você pensou, ok, agora eu tô realmente fazendo a diferença? Ai, boa essa pergunta. Foram alguns momentos, assim, mas logo no começo da Soul, a gente não tinha nada. Gente, eu tinha um PowerPoint. Eu conheci esse É, PowerPoint. a gente não tinha tecnologia, a gente não tinha nada. Eu tinha literalmente. A gente fazia as coisas muito manuais, né? Antes da Uhum. gente ter qualquer tipo de Sim. protótipo e coisas assim. Mas eu ia fazendo o Mas é que é que. esse, bora fazer um parênteses aqui. Essa é a essência do MVP, né? Exato, Você tem que validar, né? E exatamente. tá dentro. A gente estava na fase de MVP ainda, a gente não tinha nada, mas a Soul passou por muitas mudanças na vida, mas o propósito nunca mudou, que é conectar atletas e ecossistema, é fazer a vida dessas pessoas mais fácil. E quem ganha é o ecossistema, porque o atleta tem muito para oferecer, né? E a gente fazia na mão. Helena, tudo bem? Eu tenho aqui a Joaninha é atleta disso, naquele jeito e tal. E teve uma atleta que a gente não fez basicamente nada. A gente só. É isso, assim, o esforço zero, mas a gente foi. Ela precisava de nutricionista, fisioterapeuta, equipe multidisciplinar para ajudar. Sim. Uma atleta aqui da região do Paraná, que já era campeã brasileira, primeira no ranking. A menina, tipo, tinha tudo e nada ao mesmo tempo. Uhum. E aí ela falava, cara, eu não consigo me recuperar de campeonatos e de semanas de treino porque eu não tenho equipe multidisciplinar. E eu faço parte de um projeto da prefeitura. E a prefeitura não tem, né? Porque se você treina, às vezes, num clube, o clube tem uma estrutura que pode te dar pro atleta. E ela não tinha nada. Aí eu saí ligando pra universidade, porque eu pensei, gente, universitário precisa fazer estágio, Claro. né? Então, assim, para ele vale, ele tem as horas, ele vai trabalhar, às vezes, numa modalidade que não é o futebol, que é o mais comum. Saí ligando pra universidades, consegui uma universidade parceira. E a gente começou a oferecer para essa atleta uma equipe multidisciplinar. Do dia para noite, ela tinha um fisioterapeuta, ela tinha uma nutricionista e ela tinha uma psicóloga. Que legal. E aí ela falou: mas quanto eu te pago? Eu falei: nada, tá tudo bem. Porque Uhum. na época eu tinha um sócio, ele acabou saindo, estamos amigos, mas como toda startup a gente passa por isso. Ele falava: a gente precisa ganhar dinheiro. Eu falei: eu sei, mas eu não tenho coragem. Olha, você não tem coragem de cobrar, entendeu? E hoje ela tá participando de Sul-Americano, né? Classificou para Mundial. E quando ela classificou para Mundial, ela me falou assim: você é a primeira pessoa que eu tô mandando mensagem. Ah, que legal. Porque eu nunca vou esquecer o que você fez por mim naquela época. Eu falei, cara, a minha vontade de fazer isso para todo mundo, Uhum. né? Só que eu humanamente não consigo, que é o que a gente agora tá fazendo com tecnologia e tudo mais. Sim. Mas essas coisas me marcam, assim, sabe? Tipo, esse impacto que pra gente é tão pequeno, mas que pra eles muda completamente, assim. Ela podia ter desistido do Sim. esporte. Tô falando de 5 anos atrás. Uhum. Ela podia ter se lesionado, né? Não ter continuado e tal. Então, são várias histórias que a gente tem, né? A gente teve um time de basquete
Cara, eu nem me lembro que cidade era. A gente apoiou, a gente já tinha tecnologia na época. A gente ofereceu a nossa plataforma de graça pra eles colocaram a nossa logo no uniforme deles e tal. Mano, eles mandaram o uniforme pra gente com uma carta, Ah, que legal. dizendo que putz, vocês ajudaram muito a gente, bababá, bababá, sabe? Tipo, então essas coisas pra mim, às vezes, obviamente que pagar as contas no final do mês é sempre bom, mas é o que vai alimentando a alma, assim, sabe? Então essas são bem impactantes, essas histórias. Muito legal. Bom, a Larissa de Recife, bem-vinda, viu, Larissa? Você acha que o esporte ensina mais sobre ganhar, competir ou recomeçar? Pô, essa aí, vamos fazer um podcast sobre isso. Larissa, vamos abrir um capítulo aqui, mais um episódio, vai. Essa é uma opinião minha. Tá. Eu acho importante falar isso, porque Uhum. pode ter muita gente que não vai concordar comigo. Eu acho que, pra mim, o que o esporte mais me ensinou na vida foi a perder. Porque, cara, você não vai ganhar todas, Uhum. né? E no judô é muita luta, né? O tempo inteiro e tal. Isso é uma coisa que o judô ensina muito, né? Caia 7 vezes, levanta-te 8, né? Eu caí 8, 9, 10, continuo caindo até hoje. E você tem que levantar. Você não pode ficar no chão, né? Então, o esporte, pra mim, ele... E hoje a jornada do empreendedor, ela é dolorosa, né? Ela não é uma coisa fácil. Vou dizer aí que tem um 0,001% talvez que tiveram mais sorte, mas normalmente é muito difícil, cara. É muita pancadaria. Tem uma parte da minha palestra que eu mostro, uma palestra que eu faço, que eu mostro um slide, 2024, ano passado. Eu falei com 200 fundos. Eu tomei 200 nãos. Haja resiliência, né, TT? Não, mas aí eu despiroquei. Assim, no final do ano foi um ano que eu tive que desconectar, sair e Uhum. repensar a vida, né? Porque é um baque, dói. Com Porra, certeza. você começa a repensar tudo, assim, do tipo, cara, será que tudo que eu tô fazendo nos últimos anos tá errado? Que loucura, mas todo mundo fala que é muito legal, é genial e funciona. Mas por que eu tomei 200 nãos? Será que sou Uhum. eu? Será que são eles? É Uhum. uma conjunção das duas coisas? Eu procurei os fundos errados, os investidores errados, o meu negócio talvez não tivesse. Então, assim, o esporte me ensinou muito sobre perder. O que você faz numa hora como essa? Como que você se reconstrói? Como que você se reergue? Como que você faz diferente, né? E aí eu acho que a minha cabeça criativa, né? Você falou, sou formada em publicidade, eu venho de uma família de publicitários. Meu pai é publicitário, eu tenho trocentos primos publicitários, tios, enfim, espalhados aí pelo Brasil todo. E isso ajuda a gente a oxigenar o cérebro, Uhum. né? E a resiliência do esporte, o saber perder, é mais importante para mim do que saber ganhar. Mas isso é uma opinião pessoal, assim. Tem muita gente que fala, por exemplo, eu tinha um professor de judô que falava muito sobre a humildade do ganhar, né? Eu lembro até hoje, assim, tem umas coisas que... A minha memória é muito ruim, mas tem umas coisas que marcam na minha cabeça. Uma competição, eu devia ter uns 11 anos. Eu terminei uma luta e falei, ganhei, ganhei, ganhei. Fui campeã, fui falar com o meu treinador, saí contando pra todo mundo que eu era campeã, mas faltava uma luta. Ah, E eu perdi essa luta. olha isso. E aí eu fiquei em segundo lugar. E eu sempre odiei ficar em segundo lugar, porque em segundo lugar você perde a luta, né? O Sim. terceiro você ganha pra ficar em terceiro lugar, Tá, entendeu? entendi. Então, meu professor falava assim, cara, você também tem que saber a humildade de... Se você tivesse ganhado, primeiro que esse não é o comportamento que você tem que ter. Sair gritando pra todo mundo que você ganhou e etc. Eu tinha 11 anos. Você quer... A gente... Criança, né? Quer comemorar, Mas me marcou né? isso, Com né? certeza. Então, e aí uma coisa que eu sempre falava, na época que eu fui corintiana, eu sempre falo que eu fui, porque hoje eu não vejo mais futebol. Eu era corintiana doente, doente. E o corintiano sempre fala, você não canta vitória até o apito final. Porque tudo pode acontecer, né? Uhum. Então Mas assim, eu acho que o esporte pra mim me ensinou muito mais sobre perder e sobre como você se reergue, como você se reconstrói, como que você melhora, onde você errou. Né? Aquele clássico do startup, né? Sim. Faz, testa, erra, conserta, faz de novo. Por isso que eu acho que as coisas se encaixaram muito na minha vida, assim. Quando você começa a conectar os pontos, tudo faz muito... As minhas experiências de vida, Uhum. eu não me vejo trabalhando de 9 às 6 numa Danone na frente de um computador, assim. Nada contra, mas não casa, assim, pra mim, sabe? Então, acho que é isso. Bora, você viu, Larissa? Aí, ó, quase um podcast aqui, hein? Mas olha o aprendizado aqui, achei incrível. Vamos lá. Olha aqui, ó, Felipe, de São Paulo. Bem-vindo, Felipe. Olha a colocação do Felipe. No Brasil, empreender já é um desafio. Empreender com propósito é quase um esporte radical. É bem por aí. É bem por aí. Olha aqui, ó. Bruno de São Paulo. Bem-vindo, Bruno. Maria Tereza, o que define uma startup de esporte? É sobre tecnologia, impacto ou sobre enxergar o esporte de outro jeito? Acho que tudo.
né? Quando a gente fala de startup, a gente está falando de modelo de negócio, de escalabilidade, de tecnologia, né? Ou seja, a tecnologia ela tem que estar intrínseca, né? Sim. Numa startup. Quando você fala de esporte, foi até o que eu comentei antes, assim, para você ser considerado uma sports tech, existe até um modelo de acho que chama Sportex, com um X no final. Que ele tem um modelinho que ele fala quais são hoje as áreas que são consideradas áreas de atuação de Sports Tech. Uhum. Então, você tem a área de gaming, você tem a área de venue, que é de estádios, né, de operação de eventos e etc. Você tem de performance, e aí você entra na parte daqueles wearables, né, aqueles negócios Tá. que detectam relógio, aqueles assim, etc. Uhum. Então, você tem a área de impacto, ou seja, qual é o trabalho que a sua Sports Tech, a sua tecnologia faz, que vai gerar impacto, seja educacional, social. Vou dar um exemplo, Esporte Educa, startup de um amigo meu de São Paulo. O que ele fez? Ele começou a ver muita gente no Brasil que queria estudar em universidades, como o modelo americano, né? Uhum. E não conseguiam bolsa, porque vinham de lugares que não tinham acesso, né, às faculdades, e eram muito bons no futsal. Tá. Então, e bolsas de faculdades que sobravam. E eles, quando não preenche as bolsas nas universidades, não preencheu. Próximo ano, segue, né? Uhum. Então ele começou a ir nessas faculdades e escolas e falar: que bolsas tem sobrando? Vamos dar para atleta, Sensacional. né? Então isso é uma sports tech de impacto, né? Incrível. Então, eu acho que a definição do que é uma sports tech, eu acho que a primeira coisa é tecnologia e o envolvimento do esporte de alguma forma. E aí você começa a ver quais são os nichos que você se encaixa hoje. Por exemplo, a gente ficava muito tempo. Será que é performance? Será que é gestão? Será que a gente foi para gestão? Uhum. Porque eu não mexo em performance de atleta. A gente fala muito de gestão de carreira, gestão de financeira, gestão de tempo, gestão de muita coisa. Se o que eu tô fazendo vai impactar a performance do meu atleta, é uma coisa secundária. Porque performance, aí você começa a falar da parte de treinamento, Sim. de que é um negócio que a gente não se mete muito. Mas é isso, acho que, ao meu ver, é mais ou menos por esse caminho. Muito bom, bora lá. Cadê aqui? Fernanda, daqui de Curitiba. Bem-vinda, Fernanda. Dá para dizer que esporte é o novo campo de inovação no Brasil ou ainda não? Ai, eu queria muito. Mas eu acho que a gente tá no caminho. E eu, como eu sempre falo, a gente não constrói nada sozinho, então eu vou citar muitas pessoas aqui que fazem parte disso, assim. E uma deles é o que o Arena Hub vem fazendo, que é aquele hub de inovação que eu comentei no início de São Paulo. O Arena Hub fez uma parceria com o Comitê Olímpico do Brasil para levar a inovação para as confederações brasileiras hoje, que Sensacional. não tem, basicamente, né? Então, o primeiro passo foi dado no início do ano, não, agora em setembro, que tem para quem gosta de esporte, sugiro fortemente o ano que vem, que é o COB Expo, que é uma conferência do Comitê Olímpico, onde você tem vivências esportivas de tudo para a criançada, é muito legal. E você tem cursos e palestras que acontecem durante 3 dias, o dia inteiro, de todos os temas. Legal. Todos os temas relacionados ao esporte. E esse ano no COB Expo foi o primeiro passo, digamos assim, desse caminho para a inovação no esporte, que foi um desafio que o COB lançou para que Sports Tech se cadastrassem e trouxessem soluções para o COB. Aí foram mais de 100 e poucas inscrições, selecionaram 50, no final foram 10, fizeram lá as apresentações, e o COB selecionou 3 vencedoras, mas Uhum. todas essas estão com portas abertas para fazer negócios com o Comitê Olímpico do Brasil e com as Uhum. confederações. Então, existe um caminho que está sendo perseguido. Isso a gente chegou agora. Esse caminho está sendo perseguido há Sim, com muito, muito certeza. tempo. Então, a gente tem muito caminho pela frente. Eu acho que outro case sensacional é o do Atlético Mineiro, com a Arena MRV, que é a Arena do Galo, lá no Atlético Mineiro. Uhum. Hoje tem a nossa querida Débora A Débora Saldanha, tá lá tá arrasando, lá né? arrasando Arrasando. como diretora de inovação, né? Ou seja, a gente tem uma mulher numa posição de liderança, num campo extremamente masculino, Exato. levando cases incríveis do Para o Galo. mundo Pro mundo inteiro. inteiro. Para o Ela mundo tá. inteiro. Eu falo pra ela, vocês falam que eu viajo, cara. A Débora um dia tá em Madrid e ela tem 2 filhas pra criar. Exato, Ela é uma guerreira, uma exato. guerreira. Então, é outro case de inovação, mas assim, pra Débora chegar onde ela chegou e fazer as coisas que ela tá fazendo no Galo, também foi outra batalha. Então, assim, essa é uma dificuldade que eu vejo hoje no Brasil no esporte, assim, a gente tem que
ir perfurando, não é Quebrando pedra, né? muito. Mas a hora que funciona, as pessoas falam, a gente falou, a gente tá avisando, meu irmão. Era sobre Era isso, sobre isso que eu há te falei há 10 5 anos anos, atrás, entendeu? 10, 5 anos atrás, Exato. ó, era isso. Então, assim, eu acho que tá sendo construído um caminho. Eu acho que essa parceria do Arena Hub com o COB é sensacional. Eu acho que isso vai ser muito positivo para a inovação no esporte. Pessoas como a Débora são fundamentais, né, pro esporte. Então, eu acho que a gente está no caminho, mas eu, assim, não sei se eu diria se é a próxima tendência. Eu acho que talvez Queremos que seja, né? queremos que seja. Estamos caminhando para isso. Muito bom, bora lá. Beijão, viu, Débora? Sentimos sua falta aqui. Acompanhamos o seu Uhum. trabalho direto. Muito. Bora lá. Aqui, ó, a Camila falando. Camila aqui de Curitiba. Ela disse: conheci o trabalho da Maria Tereza em 2023 no Prêmio da Mulher Empreendedora da Prefeitura. Sensacional, né, gente? Muito bom. Olha aqui. Rafael de Floripa. Bem-vindo, Rafael. Tenho ouvido muito Sports Tech, o termo, né? Uhum. Na prática, o que essas startups estão mudando na vida de atletas e de profissionais do esporte? Cara, eu acho que assim, as que conseguem chegar, né? Porque é isso que a gente tá falando, tem Sim. muita pedra no caminho, assim. Mas eu falo pela gente, pelos nossos, vou dizer, concorrentes, graças a Deus que eles existem, você acaba, olhando para atleta, que é para quem eu tô mais próximo, você acaba mudando mesmo a vida das pessoas, né? Então, tem uma startup de São Paulo que chama Orere. Orere. Eu nunca sei como que fala, peço desculpas. Eu acho que é orere, é uma palavra em japonês. O que eles estão fazendo? Sabe aquelas 1000 vaquinhas que você vê por aí? Ai, vaquinha para ir para campeonato, vaquinha para ir e tal. Eles estão meio que profissionalizando essas vaquinhas. Ou seja, às vezes o atleta não sabe como montar, como organizar a parte financeira, como você divulga isso, porque não é só fazer o site lá do Vaquinha, você tem que saber Sim, divulgar isso, você tem que essa informação tem que chegar nas pessoas. Então, através dessa startup, por exemplo, eles ajudam os atletas a organizar isso, não organizar vaquinhas, mas eles trazem os atletas que fazem vaquinha para dentro da plataforma deles e eles oferecem não oferecem atletas, é uma expressão horrorosa, mas assim, eles divulgam os atletas de uma forma para o público que, se você já doa para uma vaquinha, você pode ser um assinante desse atleta, ou seja, você doa mensalmente lá 20, 30, 40, 50, 100 reais, a quantia que você quiser. Em contrapartida, você tem retornos tangíveis e intangíveis para que você possa dizer que você investiu naquele atleta em algum momento da sua vida. Então, o que eu falo de profissionalizar a vaquinha a vaquinha ela é legal, assim, pessoalmente eu não gosto de vaquinha, porque eu acho que ela não é sustentável, mas ela resolve uma dor pontual, às vezes, dos atletas. sim. Mas o atleta, às vezes, consegue o dinheiro, passa 6 meses, ele precisa de novo. Ele precisa de novo. Não é sustentável. Exato. O que essa startup, por exemplo, faz se você tem ali uma doação recorrente, o atleta sabe que ele pode contar com aquele dinheiro. Então, você muda realmente a vida de um atleta. Eu tenho um atleta que estava a uma competição para se classificar para os Jogos Paralímpicos de Paris. Ele tinha só que ir na competição e ficar entre os 10 primeiros, que não era impossível. Ele não conseguiu ir porque ele não tinha dinheiro para ir para a competição. Ai, gente. Cara, se ele tivesse ido, ele é do interior do Ceará. Eu achei esse cara no interior. Os Correios não chegam na cidade dele. Pra você ter uma noção. Então, assim, quando a gente fala de sports tech, de atleta, você está falando de trazer alcance, visibilidade. Os atletas não conseguem, às vezes, chegar nos meios de comunicação. Eles não conseguem chegar em marcas. Eles não conseguem chegar no público. Não dá para depender só de rede social. Até quando a meta vai existir? E até quando a meta vai ser uma coisa positiva? Porque a gente vem falando de como hoje as redes sociais estão sendo mais negativas do que positivas. Se a gente entra nessa nova fase agora de vamos diminuir as redes sociais, você diminui o alcance do atleta. Exato. Se o atleta não tem. E infelizmente, eu adoraria que o mundo mudasse. As marcas hoje, quando procuram atletas, eles procuram influenciadores. E não é a realidade. Você não tem 1 milhão de Rebeca Andrades. Você tem uma Rebeca Andrade. Uhum. E você tem 1 milhão de Isabelas Abreus, que é a nossa atleta olímpica de pentatlo moderno, que tem aqui de Curitiba, estava em Paris, que é atleta nossa, que tem 20 mil seguidores e a gente não consegue fechar patrocínio. Porque eles querem atletas influenciadores. Então, assim, as Sports Tech, quando eu falo de atleta, que é a minha realidade mais, eu acho que a gente traz não só inovação, tecnologia. Pô, eu tenho uma atleta de 60 anos, master, que vai para mundial, competir, tudo. A gente tem uma parceria com uma startup de neuroperformance para trabalhar cognição. Que legal. Cara, ela começou a usar há 1 ano. Hoje ela é campeã pan-americana, ela é campeã brasileira,
ela é campeã sul-americana, tá indo pro Mundial. Então, assim, a tecnologia, ela traz esse acesso a esse tipo de desenvolvimento que o atleta normalmente não tem. Porque, às vezes, não conhece, não sabe que existe, não sabe como chegar. Então, acho que as Sports Tech têm esse papel, quando a gente fala de pessoas, de atletas, ele tem esse papel super importante, assim, sabe? Muito bom. Gente, muitas interações, vocês são incríveis, viu? Amo, amo, amo. Essa audiência é maravilhosa. Tô buscando aqui algumas perguntas, todas são muito legais. Se quiser, pode me mandar depois, viu? Eu respondo. Olha só, eu vou fazer um comentário aqui, ah, do que a Rô mandou aqui, inclusive, ó. Que foi o que a TT falou, né? Várias vezes no trânsito de Curitiba eu vejo profissionais do judô vendendo coisas no sinaleiro para poder ter dinheiro Triste. para treinar. Pelo amor de Deus. É sobre isso que a gente estava falando. É. Vamos lá. Deixa eu achar. Gente, é muita pergunta legal. Quando você pensa no futuro do esporte do Brasil, olha, Thaís, adorei a pergunta. O que te dá esperança, Thaís de Campinas? Esperança. As pessoas, os atletas. Porque, cara, eles são muito guerreiros. Eles não desistem, né? E eu acho que. Eu sempre falo, assim, quando eu tô conversando com as marcas, chega de contar a história triste. Boa. Cara, chega. A história do cara não é triste. Uhum. É de um batalhador, é de um vencedor. Ai, ele veio da periferia e que não sei o quê. Não, cara, ele. Olha que legal! Ele veio, ele construiu, ele chegou nesse lugar. Ele fez isso tudo apesar das Aham. adversidades, né? Então, quando você olha o atleta hoje no Brasil, onde a sua grande maioria passa por essas dificuldades e o cara continua lá. E ele não desiste, e ele vai atrás, e a gente acaba encontrando uma saída, né? A gente acaba, ou a gente, ou eles mesmos, ou vem alguém que tá me escutando agora e fala, putz, tive uma ideia, vou resolver. E aí a gente consegue resolver o problema de 5 atletas. Esses 5 atletas inspiram outros 5 atletas, que inspiram outros, que inspiram. Então, eu acho que o esporte no Brasil hoje, apesar dos pesares, e eu falo isso comparando muito de forma não justa com os Estados Unidos, que é a referência que eu tenho, que foi onde Sim. eu trabalhei, o que a gente fez com. A gente espremeu laranja aí, viu? Espremeu muito, porque os resultados que a gente tem, as campanhas que o Brasil carrega nas costas, sabe? Com a pouca estrutura que a gente tem, se não fossem os atletas. Cara, o nosso pitch, ele termina assim: sem atleta não tem esporte. E você não quer investir no atleta? Uhum. Todo mundo gosta. E eu lembro que eu era um pouco mais. Minha mãe fala que eu sou dura, eu era um pouco mais dura nos meus pitches. Que eu falava assim, cara, sem atleta não tem esporte. Então o brasileiro não gosta de esporte, o brasileiro gosta de medalha. Porque quando tem medalha, é lindo. A gente torce, a gente segue no Instagram, a gente curte, a gente compartilha, etc, etc. Quando não tem medalha, o que faz, né? Uhum. Mas esse discurso eu já deixei um pouco de lado, porque graças a Deus as coisas vêm mudando. E eu vejo assim, eu sou a pessoa que acompanha Olimpíada de inverno, Olimpíada de botão, de qualquer coisa eu tô assistindo na televisão. E eu vejo os meus amigos, a diferença dos últimos 2, 3 ciclos olímpicos, do engajamento das pessoas. Isso, obviamente, se dá à transmissão, ao acesso, né, e etc, etc. Então, quando eu olho pro futuro, eu não acho que é um futuro. Eu não acho que não exista futuro. Eu acredito muito. Eu acho que o esporte, no Brasil, principalmente, a gente tá chegando em lugares que a gente já deveria estar há muito tempo, mas a gente tá chegando. Uhum. E eu acho que a gente tá chegando por pessoas, sejam os atletas, sejam as pessoas que estão aqui batalhando, né, as que estão acreditando, as que estão apostando, as que estão fazendo a diferença. A gente da Raíssa Leal hoje, que é uma amiga minha, quando ela conheceu a Raíssa Leal, ela não tinha agência. Ela foi ajudar a Raíssa Leal, da alma e do coração dela. Que ela trabalhava numa marca que já patrocinava a Raíssa na época. Patrocinava a Raíssa, não, acho que o skate, uma coisa assim. Daí ela viu aquela menina de 11 anos de idade saindo do interior lá do Nordeste, indo pro Japão sozinha. A família dela não sabia o que era Jogos Olímpicos. E ela falou assim: essa menina precisa estudar, ela vai ficar um mês no Japão, ela tem que ir pra escola, ela não tinha computador. Aí ela ajudou, deu um computador. E foi. Cara, essas pessoas mudam isso. Porque talvez a Raíssa Leal não seria a pessoa que ela é hoje. Uhum. Se essa amiga minha não tivesse convencido a família de que é um lugar que era seguro, que as Olimpíadas eram um negócio grande. Olha, deixa eu te mostrar o que é um Jogos Olímpicos. Aham. Então, assim, eu acho que o que me dá esperança são pessoas.
Então, seja o atleta ou seja quem tá envolvido em volta, assim. Muito Envolvido em bom. volta é bom, né? É porque tá muito envolvido. É isso aí. exato, Bora lá. Exato. Aqui, ó, o Ítalo falou um ponto que você trouxe aqui, né? O Ítalo de Minas. O Brasil só lembra dos atletas nas Olimpíadas. Precisamos mudar isso. É isso aí. Bora Tá lá. mudando já, tá mudando. É isso aí. O que os países que viraram referência, Gabi de Salvador, bem-vinda, tá, Gabi? Obrigada pela pergunta. O que os países que viraram referência em esportes tech estão fazendo diferente da gente? Países que tiveram. Olha, eu vou dizer. A Um primeira coisa que eu vou destaque. dizer, assim, não tem tantas esportes tech em destaque assim no mundo. Só pra vocês entenderem, uma das principais esportes tech hoje do mundo é a do Brasil, né? Que é a Gympass, que não é mais Gympass, que chama. Que já mudou agora, eu também não esqueci o nome. Mas Exato. sim, aham. Que é uma das. Hoje, quando você olha o mapa de startups no mundo e os grandes polos e as grandes startups, o Gympass é uma que se destaca, né? E nos relatórios de Sports Tech, o Brasil vem sendo colocado como a grande oportunidade para os próximos anos. Então, assim, se vê um potencial, né, de Uhum. desenvolvimento. Eu vou, assim, eu não sei te dizer, eu sempre falo isso para quando eu dou aula, eu não tenho todas as respostas, eu não sei te dizer isso, mas o que eu te digo é os países que hoje têm um diferencial no esporte como um todo. Qual foi o grande diferencial? Políticas públicas. Você não constrói o esporte sem o investimento público. Não dá. Se você tira a lei de incentivo do esporte hoje no Brasil, como estavam querendo fazer, Uhum. acaba o esporte. Acaba. Porque hoje, provavelmente, eu ouso dizer, e aí os meus amigos que trabalham com lei de incentivo podem depois me corrigir e me criticar aqui, 90% do esporte brasileiro hoje depende de projetos de lei de incentivo. Então, o Paraná é referência nisso, né? O Uhum. programa Geração Olímpica, que é um programa aqui do governo do estado do Paraná, que é para formação, que apoia financeiramente atletas em formação e em desenvolvimento para o alto rendimento. Então, você vê, seja a política pública no incentivo direto ao atleta ou em estrutura. Cara, você vai nos Estados Unidos, qualquer cidadezinha, você tem um centro de treinamento de invejar, que a Uhum. gente não chega perto aqui. Mas se você não tem um investimento em parceria do poder público com o poder privado, não adianta, não vai fazer. E eu acho que o Brasil está começando a entender um pouco isso. Assim, eu acho que a gente tem um programa de investimento de políticas públicas bem interessante na área de esporte. Acho que a lei de incentivo ao esporte foi um divisor de águas. Isso hoje você conseguir que projetos, né, consigam captar através de imposto, de ICMS, de coisas nesse sentido. Mas o lado das empresas privadas, elas têm que caminhar juntos. Porque não dá para depender só disso. Porque eu vou dar um exemplo. Eu, como sou o Brasil Esportes, não consigo quase nenhum tipo de programa de incentivo. Porque você precisa ser uma ONG, uma associação, não sei o quê, nananana. Pô, até eu abrir uma ONG, abrir uma associação, isso custa dinheiro. Você tem que estar 2 anos com o CNPJ Uhum. ativo. Sabe? É um negócio que não é Sim. simples, né? Então, eu acho que as duas coisas. E quando você vê os dois andando juntos, tem um estudo, para quem gosta aí do mundo acadêmico, chamado SPLIS. SPLISS, que foi um estudo desenvolvido há uns 10 anos atrás, alguns anos atrás, que eles estudaram os principais países que são potências no esporte, quais foram os diferenciais. Desde a parte de estrutura, de governança, de performance, de desenvolvimento técnico, de investimento, de poder público, aí eles montam um modelo, é o modelo SPLIS, que o COI usa, o Comitê Olímpico Internacional usa, e repassa isso para os países. Ou seja, essa é a referência. Isso Uhum. aqui foi o diferencial nesses países que são referências hoje no esporte. Aham. A ideia é você aplicar isso agora, tentar aplicar isso Sim. dentro do seu país. A Assim. partir do Então, modelo. não é tanto de sports tech, mas é uma referência que é bem interessante. A gente usa muito. Né, que a gente fala que o nosso sonho é ser comprado pelo Comitê Olímpico Internacional. Então a gente vai caminhando junto, assim. Muito bom, vamos lá. Gente, são muitas perguntas. Aqui. O pessoal tá trazendo muitas provocações aqui. Eu vou ler, mas eu vou ler, mas você já trouxe várias coisas aqui para realmente citar a turma que está participando aqui. O Felipe de São Paulo, todo mundo adora uma provocação. Maria Tereza, o Brasil é o país do futebol, do vôlei, do skate e do surf, mas por que ainda não é o país das startups de esporte? Também queria. Né? Bora para Mas o Brasil políticas não é mais públicas. o país do futebol, não. Queria dizer isso. Aí, ó. 2002 foi a última. Tem gente que nunca viu. O Brasil ganhou Copa e tem gente que tá vivo hoje que não viu. 2002. 23 anos atrás. Não dá pra dizer que a gente é o país do futebol mais. Não dá mesmo. Eu, pessoalmente, acho que não. Muito bom. Aqui é o Rodrigo de Goiânia. Bem-vindo, Rodrigo.
Se você pudesse criar uma startup do zero hoje e dinheiro não fosse uma questão, Nossa. que problema do esporte brasileiro você resolveria primeiro? Não dá pra ser o que eu já tô tentando resolver? Podemos começar de onde a gente tá Tem que ser mesmo? um novo problema? Não, mas eu acho que você embasou bem aqui, né, Rodrigo? É que o Rodrigo trouxe a questão lá atrás, assim. Mas eu acho que você conseguiu embasar bem aqui para entender realmente o desafio do atleta, né? Porque sem o atleta não tem o resto. Então é um ponto bem essencial. Eu acho que eu não sairia do atleta, porque eu acho que é isso. Eu acho que sem atleta, sem os 11 jogadores ali dentro de campo, você não tem um jogo de futebol, né? 22 no caso. Mas eu iria um pouco antes, assim, formação. É a formação. Você tem que ter. Por que que E eu voltei agora de um congresso no México, onde um cara apresentou um case lá falando da importância do atleta praticar na juventude, enquanto criança, adolescente, mais de um esporte. Uhum. Porque você consegue desenvolver aquela criança e aquele adolescente de uma forma muito mais completa. Né? Uhum. Não ficar só lá, vôlei, 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 vôlei. Cara, bota no vôlei e na natação. Bota no vôlei e não sei o quê. Uhum. E ele fez todo um estudo por trás, etc. Por que que o americano, quando tem lá seus 6, 7 anos de idade, faz 5 esportes ao mesmo tempo? E ele não faz os 5 esportes só porque o pai e a mãe quer. É um incentivo da escola, dos clubes, dos não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque você tem que... Chega uma hora, minha mãe me botou no judô porque acho que foi a primeira coisa que ela viu na frente. Não tinha nem por que me botar no judô. Ninguém era do judô na minha família, né? Mas e se o judô não... Se eu não tivesse dado certo? Meu irmão entrou no judô também e odiou. Né? Mas se meu irmão tivesse no judô, no tênis, na esgrima e na natação, né? O meu irmão hoje não é atleta, não pratica esporte, não faz nada. O que eu acho uma pena, porque... Quer dizer, faz academia, musculação e tal, mas assim, a formação dele foi fora do esporte, que foi totalmente diferente da minha, né? Então, eu acho que eu pensaria num negócio olhando para a formação desses seres humanos, porque tem isso também, antes de ser atleta, ele é ser humano. Exato. E a gente nunca pode esquecer isso, porque Perfeito. quebrou a perna e acabou a vida dele no esporte, ele vai fazer o quê? Uhum. Ele vai viver nele, é uma pessoa. Exato. Porque ele tem que estudar, ele tem que fazer uma faculdade, ele não pode largar. Quantos atletas largam quinta série, sexta série, não termina? Alguns dão sorte, outros não dá. A maioria não dá, né? Então eu acho que eu iria mais para esse lado, assim, para a área de formação mesmo. Bora lá que abriu uma caixa preta, TT. O André de São José dos Campos. Bem-vindo, André. Quais são os maiores desafios de convencer investidores a apostarem em negócios ligados ao esporte? Mas se eu soubesse, eu não tinha tomado 200 não. Pois é, então, eu só trouxe aqui, André, porque a TT já tinha trazido esse ponto aqui, e é o desafio, né, de olhar, eu acho que para a inovação de um jeito diferente Mas eu também, vou trazer né? aí a minha outra experiência com a Hoopers, né? A Hoopers hoje, no ano passado, levantou uma rodada de investimento relativamente grande, né? Não foi uma rodada, tá até publicado isso, depois pro meu chefe não brigar comigo. Onde a gente conseguiu a segunda rodada de investimento já da Hoopers, né? E o interessante foi, a gente tentou, eles na época, né? Eu não estava envolvida na rodada, captar com fundos aqui do Brasil e com fundos europeus. Quantos fundos brasileiros investiram? Nenhum. Caramba. Todos vieram de fora, né? Então, assim, existe... Então, mesmo tendo uma liderança da captação lá fora, ainda assim não foi o suficiente para motivar Não, e vindo os já é uma investidores. segunda rodada, uma startup com resultados, né? Qual que é o desafio hoje também do Brasil? Não tem fundos com a tese de Sports Tech. Então, assim, dos 200 nãos que eu recebi, vários eu filtrei, porque tinha gente que não entendia o meu mercado, não tinha ideia do que... Teve gente que virou pra mim e falou, por que você não desiste e abre uma agência de influenciadores? Você tem 3 mil atletas na sua base? Eu falei assim, meu irmão, não. É outra coisa. Não é sobre isso, né? Mas aí você tem Cara, a esse mundo tá Hoopers, muito louco, né? você tem a Hoopers, você tem o trabalho Tá que o muito André louco. fez, aonde ele traz para e aí lá na Europa você tem fundos que são de esportes e fundos que não são de esportes, né, que investiram na Hoopers, mas aonde a gente o processo de convencimento, e eu não gosto muito dessa palavra, porque se você tem que convencer alguém, ele vai te atrapalhar no futuro em algum momento. Você não quer um investidor que foi convencido. Exato. Né? Você quer um investidor que acreditou ou em você ou na tua ideia. Exato. Né? Então, o trabalho que o André fez, e é um trabalho difícil, cara. Investimento é um negócio assim, durou 1 ano, tomou muitas noites de sono, muitos fios de cabelo, muito estresse, assim, com filho pequeno e tal.
Mas a Fora depois, né, que consegue investimento, que aí ainda você tem tem que outra. executar, né? Não, e tem todo um processo, tem due diligence, tem muita Essa coisa, diligência é gente. muito sofrida. Esse processo, né, É do desgastante. investimento, assim, vamos lá, as startups buscam muito por isso, mas eu acho que poucos conseguem ter a dimensão do quão O quão difícil é. é desafiador. É desafiador, assim. Mas eu acho que o que eu falo que da rodada da Hoopers que eu achei que foi muito legal é, assim, o André, aquele founder, que ele tem muita, muita clareza da onde ele quer chegar. Ele sabe. Ele sabe o potencial do negócio que ele tem na mão dele. Ele sabe do potencial do impacto que tem o trabalho que ele tá fazendo. Se vai ser com produto A, com produto B, com produto C, a gente vai decidir isso ao longo do caminho. Mas o core ali, o que ele tá querendo construir, isso não muda, né? O propósito, né? O valor da empresa que você quer entregar. E quando você tem muita certeza e você tem uma validação, ele fez um processo de validação em 3 países. Ele fez um processo de validação com faturamento, ele fez um processo de validação que na hora que você chega para o investidor, você não tem nem que convencer tanto. Você tem que, talvez, mostrar que vale mais a pena investir em você do que no Zezinho da esquina. Né? A diferença que eu vejo dos fundos do Brasil e que eu acho que foi a dificuldade que a Hoopers teve e eventualmente acabou nem captando no Brasil é a falta de conhecimento do mercado. As pessoas não conhecem o mercado esportivo. Infelizmente, hoje, pós-pandemia e com tudo que aconteceu no mercado de investimento anjo, para mim, não existe mais. Porque vários dos fundos que a gente aplicou, não, investimento anjo, a ideia é a gente ser o primeiro cheque, mas te pede 20 mil reais de faturamento recorrente. Então, assim, tem um Se eu desalinhamento. preciso de primeiro cheque, né? Então, tem um desalinhamento também aí do entendimento dos fundos e dos investidores com o momento. E o momento muito. das startups no Brasil de esportes hoje é um momento vamos olhar, fazer um paralelo com o atleta, de formação. Você tem que investir na formação dessas startups, você tem que investir nessas ideias, né? E esse é o grande desafio hoje. Eu tenho poucos amigos, e eu conheço quase a grande maioria dos sports tech hoje no Brasil, que conseguiram investimento. Os que conseguiram fora do Brasil, ou que nem a gente, Family and Friends. E depois a gente começou a descobrir as maravilhosidades de editais e de dinheiro de fomento, né? Que isso é uma maravilha. Para que a gente consiga chegar... Quer dizer, o meu sonho é não precisar de investidor. Claro, né? Exatamente. O melhor investidor é o cliente, Exato, né? Exato. Então, eu acho que no Brasil ainda não é nem o convencimento e às vezes não é nem o resultado, cara. Porque a Hoopers tinha resultado. Então, falta para mim conhecimento de mercado. Esse para mim é o principal ponto, assim, da principal dificuldade, eu acho. Muito bom. Esse é o desafio, hein, gente? O desafio não é pequeno, então bora lá, né? Quanto mais, que nem a TT falou, assim, quanto mais gente, melhor. Gente, vou fazer o seguinte, vai terminar aqui, mas eu quero falar que o nome da turma, não consegui trazer todas as perguntas, tá, turma? Mas bora lá. Vamos aqui, só para honrar todo mundo. Então, o Felipe de São Paulo, Bruno de São Paulo, a Fernanda, Camilo, Rafael de Floripa, Paula de Porto Alegre, André de São José dos Campos, Marina de Salvador, Camille de Fortaleza, o Rodrigo de Goiânia, Rafaela de Goiânia, o Lucas de São José dos Campos, Rodrigo de Fortaleza, Vanessa de Belém, Campinas com a Thaís, Felipe, enfim, turma aqui de Floripa, Ítalos de Minas... A Gabi de Salvador que mandou outra pergunta. Gente, já vai acabar aqui, mas eu quero... TT, mas vai ter que ser muito rápido. Conta pra gente. É difícil. É difícil, mas bora lá. Tenta contar pra gente como é que foi o desafio de... Ok, você foi atleta, você teve uma lesão, ficou muito tempo parada, e aí retorna agora aos tatames. Como é que foi o retorno aí? Só pra gente fechar aqui. Eu voltei a treinar depois de 17 anos, né? Eu fiquei 17 anos parada. Tentei voltar várias vezes, não consegui. Aí resolvi voltar. Tem 3 anos que eu voltei. E é que nem andar de bicicleta, né? Eu cresci, a minha vida foi dentro do tatame. Eu morava dentro daqueles tatames. Então, e eu gosto de competir, né? Então eu voltei já, quero competir. Aí eu fui indo. Falei, cara, meu corpo não tá igual. Meu rendimento não tá igual. Minha cabeça não tá igual. Eu falei, não, vou aqui ficar 1 ano pra me ambientalizar. Minha memória, gente... O nome dos golpes, tudo em japonês. Eu esqueci tudo. Não os golpes, eu sei fazer os golpes, mas relacionar o nome e tal. Então, o meu primeiro ano foi um ano de muito estudo, readaptação. Eu viajo muito, o que dificulta, né? O judô não é que nem academia, você vai em qualquer Smart Fit da vida e tal.
Então, o primeiro ano foi um ano que eu falei, não, vou me readaptar. Aí, no segundo ano, em janeiro, passou ano novo, falei, não, esse ano vai. Esse ano eu vou competir. 14 de janeiro de 2024, eu estou na academia treinando, porque esse ano eu vou voltar a competir. Rompi 2 ligamentos do tornozelo. Ai, só emoção, hein? Só emoção. E aí Ai. acabou, porque foram 4 meses de recuperação. E assim, na categoria veterano, que é a categoria que eu participo, que a gente fala dos veteranos, não tem tantas competições ao longo do ano. Então, eu acabei perdendo muito. Aí eu falei, não, então vamos de novo. O ano que vem vai. Tá. Aí, esse ano eu voltei realmente a competir. No início do ano, eu participei de 2 campeonatos aqui do Paraná, que foi muito legal. Foi bom pra aquele nervosismo de subir. Eu fiz muitos erros juvenis no tatame, coisas que é quem tá fora de ritmo mesmo. E aí, agora no segundo semestre, em agosto, eu fui pro Campeonato Brasileiro e acabei ganhando, tava sem expectativa nenhuma. E fui campeã brasileira, que foi muito legal. A gente acabou trazendo o troféu até pro Paraná, de 3º lugar, Que legal. no feminino, geral. E a meta agora, eu falo que veterano, quando planeja campeonato, é ver onde é o próximo mundial. Aham. Que daí já tira férias. Tudo junto. Que normalmente esse ano, pô, já foi em Paris, em Las Vegas, Tá são uns aí, lugares ó. super legais, assim. Mas, cara, o judô é um lugar onde eu me sinto em casa. Eu entro no Que legal. tatame, eu esqueço dos problemas. Realmente desconecto, é o meu lugar zen. E competir me dá, pô, é saúde. Aí o judô tem essa questão do peso. Então, pô, eu perdi 20 quilos. Caramba. Aham. Meu Deus. Eu perdi 20 quilos, cara, que eu falei, não dá pra competir nesse peso. Aí, nutricionista, academia, aí você começa a cuidar. E aí, pô, tô ficando mais velha. Aí, cara, é mais difícil perder peso, mais difícil pegar ritmo, né? Lesionei o ombro de novo. E aí você tem que ir adequando o corpo à realidade que você tem, assim. Mas tá sendo muito legal, eu adoro. E quem sabe, próximo Mundial aí a gente vai. Muito bom, hein? É. TT, querida, obrigada, viu? Imagina, Obrigadão obrigada a você. pela tua participação aqui. Foi incrível poder te ouvir. Obrigada pelo compartilhar, sempre sincero, espontâneo, muito autêntico. Adoro isso, é muito legal. O espaço aqui do Atravessadamente, ele é justamente para essa autenticidade. Eu fico muito feliz quando os meus convidados se sentem à vontade. Então, brigadão Obrigada a mesmo. você pelo convite, foi ótimo. E quem estava assistindo, né, do Brasil inteiro, espero reencontrá-los novamente. Muito bom. Gente, brigadão pela audiência, pela participação, pelas provocações, pelas reflexões. A gente não consegue ler tudo, mas eu fico muito grata. E aí, bora seguir a Maria Tereza, hein? Vocês estão vendo, gente? Muito aprendizado. Então, a gente atravessou a mente aqui da TT falando de empreendedorismo, de inovação, dos ensinamentos que o esporte traz. Então, bora levar esporte aí para nossa turminha, formar cidadãos e tudo mais. E assim, ó, não é só para turminha, é para todo mundo, né? Com Então, certeza. sempre é tempo. Então, bora lá. Gente, brigadão mais uma vez e a gente se vê no próximo Atravessadamente. Valeu. Obrigada. Até.